Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo, de informação da plataforma Agro Revenda, e que está sempre falando a respeito das tecnologias aí produzidas pela indústria aqui do nosso país, para o agronegócio, para o fazendeiro, né, e para os distribuidores e para as revendas, que estão sempre tendo como cliente final a pessoa, o lavrador que está lá na fazenda, o pecuarista, né, para que ele tenha o melhor resultado possível nas fazendas e consiga cada vez mais ganhar dinheiro e conseguir distribuir esse dinheiro na comunidade, criando empregos e fazendo aí a promoção da riqueza no lugar onde ele atua. E também, isso tem a ver aqui com a pessoa que a gente está trazendo para essa conversa, que ele se insira cada vez mais com o consumidor nas exigências do consumidor moderno, seja um consumidor do Brasil ou então em outras regiões do planeta. Eu estou aqui com a Renata Nogueira. A Renata é gerente de sustentabilidade da Cargill no Brasil, uma baiana retada que saiu de Salvador e veio para cá para trabalhar com soja responsável. Renata, obrigado pela presença aqui no Papo de Prateleira, seja bem-vinda, tá? Obrigada, é um prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite, sempre bom falar sobre sustentabilidade de soja. É maravilhoso. A gente está falando de um tripé que realmente é de invejar qualquer um. Não é? A gente está falando de soja, uma oleaginosa maravilhosa, uma fonte de proteína espetacular, que fez uma revolução no mundo, né, do agro e do alimento também, do alimento para animais, para rebanhos e para os seres humanos. Né? E o Brasil é um ator espetacular nesse mercado, né, tanto como produtor como como exportador. E estamos falando também de Cargill, né? Simplesmente a maior empresa do agronegócio mundial, né? Com, sei lá, quase 160 mil colaboradores, gente em 70 países, mas faz negócio com quase 150. Renata, quando é que começou essa preocupação da Cargill com a soja responsável, com um grão que é certificado, né, que é auditado e certificado, para conseguir atender às exigências de quem compra esse grão no mundo, principalmente nos mercados mais exigentes? Uhum. Bom, a preocupação com a questão da sustentabilidade na produção de soja surgiu na Cargill há muito tempo, né? Nossos valores estão totalmente alinhados com as questões de sustentabilidade desde que a Cargill é a Cargill. Mas com relação à questão do grão certificado, esse programa, o 3S, que é Soluções para Suprimentos Sustentáveis, surgiu lá em 2010, né, e foi implementado aqui no Brasil. A gente criou aqui no Brasil, né, e aqui mesmo no Brasil, foi daqui onde tudo surgiu, inclusive é uma certificação que acabou sendo exportada para outros lugares também onde a Cargill atua, né? Legal. Sim, muito legal. E aqui a ideia foi o seguinte: naquela época existia uma discussão muito forte com relação às certificações, né? Os produtores de um lado achando que era algo que trazia muita burocracia, né? Não se sabia exatamente quais seriam os benefícios que a certificação traria para os produtores rurais, e do outro lado existia o mercado europeu demandando um produto diferenciado, né? Querendo Então, a garantia de alguns procedimentos. exatamente. Exatamente. E aí, a gente sabia que a gente precisava criar alguma coisa que fosse interessante, tanto para o cliente europeu quanto para o produtor rural, né? Não adiantava uma certificação que excluísse a maioria dos produtores rurais e que afastasse, né, aqueles que estavam no nível já aceitável para participar da certificação. A gente precisava realmente ser uma cenourinha, né, e atrair o produtor rural para participar daquele movimento, né? Então, a gente precisava se destacar das certificações existentes, que na época também não tinham grande escala, né? Como eu falei, muitas delas, talvez a maioria delas, excluíssem os produtores logo de cara. Então, com o intuito de mover a cadeia de suprimentos da soja para esse caminho de uma produção mais sustentável, a gente criou uma abordagem mais realista, que é o programa 3S, Soluções para Suprimentos Sustentáveis. E por que é uma abordagem mais realista, né? Porque é uma iniciativa que busca elevar o padrão das práticas agrícolas, as questões ambientais, as questões sociais, num processo de melhoria contínua, que permite ao produtor rural que faça uma melhor gestão da sua propriedade e que controle, né, sua produção de forma também mais prática, mais responsável e também mais transparente, porque como a gente sabe... Deixa eu ver se eu te ajudo e você me corrija se eu estiver falando bobagem, né? Os principais pontos seriam o desmatamento zero, a gestão da emissão de gases do efeito estufa, a boa prática, né, agropecuária, exato, de maneira geral na propriedade, e o bem-estar dos trabalhadores. Esse é o quarteto aí de ouro? Exatamente. Dentro do standard, né, que tem esse tripé de social, ambiental e econômico, a gente tem diferentes indicadores, né, baseados nesses aspectos que você falou, e que a gente faz uma análise, a gente faz
um monitoramento desses indicadores ano a ano para garantir que está havendo um progresso contínuo, uma melhoria contínua dentro da propriedade rural. Tanto para a Cargill como para quem a Cargill fornece, seja no Brasil ou no mundo, né? Exatamente. Então, o produtor rural, ele ganha porque a gente está ali oferecendo um diagnóstico da sua fazenda com relação às questões sociais e econômicas, a gente está propondo um plano de ação para que haja melhoria contínua e, ao mesmo tempo, a gente está dando para o cliente final, o cliente europeu, a garantia de que naquela propriedade rural, assim, as práticas agrícolas estão melhorando e a gente garante também a rastreabilidade do produto. A gente sabe dizer da onde aquele produto está vindo, todo o caminho que ele passou e ainda é um processo auditado por um terceiro. Que maravilha, gente. A Renata está aqui porque, na verdade, eu recebi um material super bacana da assessoria aí. Não esquenta não que seu filho está para lá, para cá, fica tranquilo. A gente está para lá e para cá, me desculpa. Não, o ambiente é assim mesmo. Onde eu estou? Eu estou na minha casa, né? É que eu moro sozinho. Faz parte, né? É bem que minha molecada podia estar aqui, que eu estou com saudade deles, né? Mas eles já estão chegando de viagem. Pois é. Eu estava falando a respeito da produção dessa soja sustentável dentro dessa certificação 3S, e eu recebi um material muito bacana da super assessoria lá da Cargill, falando a respeito de dois números muito bacanas que a empresa conseguiu atingir, né, na última safra, né, que foi o quê? Foi ter um crescimento de 75%, né, de produção em relação à safra anterior, a safra 2019-2020, com esse tipo de soja que a gente está aqui conversando, explicando para vocês, e o número de produtores que subiu para 143, né? Então, isso em vários estados produtores. Como é que está como é que vocês receberam esses números aí, Renata? Foi bacana, né? Foi muito bom, né? Foi muito positivo, porque eu acho que mostram duas coisas super importantes. Primeiro, é a vontade do produtor rural, né, de melhorar, de realmente alcançar o que a demanda está pedindo, de se integrar, né, de entrar nesse movimento global, e a gente vê também um aumento da demanda. Então, o consumidor europeu, ele quer cada vez mais um produto diferenciado, né, o que é bom para todos. Então, a gente viu isso de forma muito positiva, né, foi a primeira vez que a gente viu um crescimento tão grande de um ano para o outro. Sim. Maravilha. Ô, Renata, deixa claro para o pessoal que, além de estar habilitado para vender para um mercado que é mais sofisticado, é mais exigente, por isso até topa pagar um pouco mais, a Cargill também está dividindo parte desse ganho extra, né, desse bônus, dessa coisa a mais para o preço do trade normal, junto com o produtor, né, brasileiro, né? Com certeza, é claro, existem custos envolvidos, né, na implementação do projeto, já que a gente oferece uma assistência técnica para o produtor rural para que ele realmente melhore continuamente, a cada ano, diferenciada, com parceiro de altíssimo nível. Tem também todos os custos envolvidos na questão da auditoria, né? Então, não é só o produtor que é auditado, a Cargill também passa por uma série de auditorias para garantir a rastreabilidade do produto, né? E eu acho que é mais do que justo que o produtor rural que esteja fazendo algo que é acima da legislação local seja premiado, né? Então, a gente vem há muitos anos pressionando o mercado europeu para que, de fato, pague ao produtor rural um prêmio por ele estar fazendo coisas que são acima da lei, e, finalmente, a gente conseguiu, né, fazer isso de alguns anos para cá, porque, inicialmente, a gente implementava o programa, o produtor se engajava, mas não existia demanda, né? A Cargill bancou os custos porque a gente acreditou que isso seria o futuro, né? E o futuro chegou. E é engraçado porque eu lembro, bom, primeiro que eu sou bem mais velho que a Renata, né? Talvez. Pode ter certeza. Se bobear até o dobro, mais de 75%. E eu sempre trabalhei bastante com produção principalmente em televisão, né, com produção de reportagens sobre o agronegócio. Morei muito tempo no Paraná, que já foi o maior produtor de grãos do Brasil durante muito tempo, né, antes de ser ultrapassado aí por Mato Grosso. E a soja começou com uma encrenca terrível, que era a questão do transgênico, né? Então, que dificultou muito. Primeiro, era a questão de ver se tinha como descobrir o que é transgênico, o que não é, ou se a mistura complicava a situação. Isso certamente deve ter colocado um freio, que são esses problemas que você apontou para definir direitinho uma certificação bacana para o grão, né? Sim, com certeza. O que a gente fez quando a gente resolveu desenvolver a nossa própria certificação foi olhar realmente todas as certificações que estavam no mercado e conversar com o produtor rural,
né, para entender o que era a demanda do produtor rural também, né, porque até então as certificações que a gente tinha atendiam a demanda e as necessidades do consumidor europeu. Né? E o produtor rural, a gente precisava ouvi-lo. E aí fomos a campo, ouvimos quais eram as necessidades, e assistência técnica foi consenso. Né? Todos sabem que, para que a gente realmente progrida, né, com relação às questões de sustentabilidade, todo mundo, no mundo todo, né, todos os produtores rurais precisam de uma assistência técnica qualificada, né, então oferecemos isso porque sabemos que ouvimos do produtor rural que era uma demanda e que isso, sem isso dificilmente a gente ia conseguir o que a gente tem hoje, né, em termos de volume. Perfeito. Aí, assim, uma coisa é pôr o pé no mundo para vender soja, e outra coisa é avançar e tentar vender soja diferente, que recebe mais, né? E ter um parceiro Sim. bacana lá do outro lado, além das nossas fronteiras, né? Ô, Renata, esse é um assunto que eu gosto muito, apesar que a gente já está quase terminando aqui o papo de prateleira. A certificação é um negócio espetacular. A gente tem, inclusive, na Publica, a gente tem como cliente o SBC Certificações, que é o Serviço Brasileiro de Certificações, que é o nome mais importante em pecuária de corte, né, para certificação, mas também trabalha com outros inúmeros produtos, energia elétrica, grãos, tudo, né? E a gente também tem a Associação Brasileira das Empresas Certificadoras por Auditoria, né, e Rastreabilidade, né? E com orgânico, tem o IBD também, Sim. a gente é super chegado no alemão, que é uma figura aí muito conhecida na certificação. O produtor brasileiro, ele ainda é meio cabreiro demais, né? Principalmente com o europeu. Sim, Por sim. quê? Porque e o duro é que ele tem uma certa razão em algumas coisas, que assim, porque o europeu Uhum. tem uma exigência muito grande por respeito ao meio ambiente, que é, na verdade, assim, não é do cara que compra, é, na verdade, do seu cliente lá, é da população do país que faz pressão sobre os políticos, sobre as empresas, para não fazer negociação com gente que tem trabalho escravo, que não tem boa prática agrícola, que não se preocupa com o meio ambiente, que é conivente com queimada, com desmatamento e tudo mais. E se mistura um pouco com algumas medidas que são protecionistas mesmo, Sim, principalmente na com área de certeza. carne, tem umas encrencas lá, né? A Renata, você aí, para a gente fechar essa conversa assim, a experiência que você tem, como é que o produtor brasileiro tem, seja do que for, não só de soja, como é que ele tem que olhar essa questão? É ficar calmo, ficar tranquilo e atender esse cliente? Qual é o melhor caminho para ele ganhar dinheiro e para poder Sim. redistribuir esse dinheiro no seu entorno? Olha, eu realmente acho que essa discussão toda é uma oportunidade para o produtor brasileiro e para o Brasil, Negócio, né? porque a gente já tem um produto diferenciado, né? Não só por conta da questão da reserva legal, das APPs, mas também pelas práticas de agrícolas que o produtor rural já Tem muita implementa no gente boa Brasil. fazendo a coisa certa, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente olha, né, para indicadores de sustentabilidade relacionados à agricultura regenerativa, o produtor rural já faz, né, já rotaciona. Enfim, assim, eu acho que é uma oportunidade que o produtor brasileiro tem, que o Brasil tem, de mostrar, da transparência às nossas práticas e mostrar que o nosso produto é realmente superior aos outros produtos em outros países, né? Então, assim, eu entendo o produtor ficar, às vezes, meio cabreiro, né, com relação a tantas demandas, tantas exigências da Europa, mas eu acho que a recomendação que eu daria era para aproveitar a oportunidade para mostrar da transparência a tudo que ele faz, realmente diferenciando o seu produto, né, e mostrando que a gente deveria estar ensinando para os outros, né, a gente deveria ser exemplo. Mas para isso a gente tem que realmente dar transparência, mostrar e provar que a gente faz da melhor forma possível. Até porque também o produtor, na hora que ele vai comprar uma calça, um carro, uma casa, Exatamente. uma viagem para o litoral, ele, se não tiver o que quer, ele não compra. Por que ele acha que alguém vai comprar uma coisa que não quer, né? Exatamente. A gente tem que se colocar também no lugar, né? Eu lembro que uma vez, Exatamente. alguns anos atrás, eu fui na Europa e acabei comprando de uma loja que eu não conhecia. E uma amiga minha que morava lá comentou, falou, nossa, mas essa loja tem trabalho escravo. Eu não quero compactuar com isso. Né? Ninguém quer compactuar com coisas que vão trazer um impacto negativo para as questões sociais e ambientais. Então, a gente Um só que vai faz o saber. certo e outro faz o errado, ficou certo. Exato, exatamente. Então, eu acho que a gente tem que mostrar quem faz certo deveria querer mostrar que faz certo, né? Para se diferenciar daquele que faz errado, que é a minoria. Não, eu tenho uma outra mensagem bacana também, né, que eu até que sou um pouquinho assim com o europeu, mas assim, a gente tem neurônio para usar, neurônio, né? Exato. Então, é assim, se as mensagens que os caras de lá estão passando, se são bacanas, se são legais,
deixa eu adotar também, no meu negócio. Né? Com certeza, Não adoto claro. coisa ruim, né? Coisa boa é Exatamente. né? E eu lembro Exatamente. de um evento que estava um representante da Europa mesmo, falando um evento que foi lá em Punta del Este, no Uruguai, e ele foi muito claro, ele falou assim, olha, gente, o que nós fazemos em termos de exigência, principalmente do meio ambiente, não é o que a gente quer, é que o eleitorado, os cidadãos dos nossos países estão pedindo. Logo, nós vamos continuar fazendo essas exigências, gostem ou não gostem dos outros produtores. Né? O que a gente tem que fazer produto bacana para eles comprarem, porque a gente faz do jeito que eles querem comprar, né? Pois é, pois é. Acho justo, né? É uma demanda justa. Perfeito. Então, só para dar um tchau final aqui, a Renata, como eu citei para vocês no começo da nossa conversa, é uma baiana, tá? Só para falar um pouquinho, está morando em São Paulo. Tem quanto tempo em São Paulo já, Renata? Quase 20 anos. E de Cargill? 10 anos. 10 anos. A Renata, gente, ela é mestre em educação, já passou por várias organizações não governamentais e também atuou em outras companhias, sempre nessa área de sustentabilidade. Né? E ela é uma pedagoga. É a primeira vez que eu faço uma conversa no Papo de Prateleira, que inicialmente foi invadido por zootecnista, fazenda, depois por engenheiro agrônomo, depois por agora gente de finanças, gente de administração de empresa, agora pedagoga é a primeira que falou comigo no Papo de Prateleira. Foi muito legal. Eu estou ajudando na educação, né, do país, da produção agrícola, e internamente também na Cargill, para a gente ter uma transformação que a gente precisa tanto, né? Super obrigado, sei que você está na correria aí do trabalho, foi muito bacana, eu quero ver se eu te convido mais vezes para a gente tratar desse assunto. Conte comigo. Que é falar de produção de agro e de respeito à natureza, ao planeta que a gente habita e utiliza os recursos naturais. Maravilha, conte comigo, conte com a Cargill. Que maravilha, prazer receber aqui o Papo de Prateleira, a Renata Nogueira, que é a gerente de sustentabilidade da Cargill no Brasil, essa potência brasileira e internacional aí do agronegócio brasileiro, e cada vez mais aí incentivando o seu parceiro, que é o fazendeiro, a fazer as coisas cada vez mais certas na fazenda, para quê? Para promover riqueza e boa informação para todo mundo que está em torno da fazenda. Obrigado, Renato, vocês vão acompanhar esse Papo de Prateleira aqui com a Renata Nogueira, e assim que subir no YouTube, também nos canais digitais da plataforma Agro Revenda, que você sintoniza, é só entrar no Google da vida e colocar a plataforma Agro Revenda, e também nos 4 espaços de podcast, que é o Deezer, que é o Spotify, que é o Google e que é a Apple, tá bom? Obrigado, Renata, foi um prazer, a gente conversa mais sobre soja sustentável e a certificação 3S, tá bom? Prazer foi meu. Tchau, Tchau, até a próxima. Até.